Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone e meu WhatsApp. Este aí, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais material escrito a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, por esse WhatsApp eu envio para você toda semana gratuitamente. Te pedimos aí que você dê um legal, um gostei, para que possamos divulgar esse trabalho para outros também. E se inscreva aí no nosso canal, é totalmente gratuito. Estamos estudando nas revistas da CPAD, adultos, com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Ezequiel Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Já estudamos a lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então vamos à lição de hoje, lição 2, somos cristãos. Nesta lição vamos estudar os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1, subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2, 1 e 2. Subtópico 2, objetivo da reunião. Subtópico 3, Tito e a circuncisão, versículo 5. Tópico 2, a tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1, o espanto do apóstolo. Subtópico 2, quem eram os judaizantes? Como está no versículo 4. Subtópico 3, o clima de tensão, como está aí nos versículos 3 a 5. Tópico 3, a tendência judaizante hoje. Subtópico 1, o mesmo evangelho, versículos 7 a 9. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Subtópico 3, as práticas judaizantes atuais. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. Temos aí no texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19, que diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então vemos aí na primeira reunião, o primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, o apóstolo Paulo estava lá, juntamente com o Barnabé, e ali, então, a discussão sobre o movimento judaizante, sobre aqueles que saíram de Jerusalém e foram até as igrejas que o apóstolo Paulo havia aberto juntamente com o Barnabé, e estavam exigindo dos irmãos que eles se circuncidassem e também guardassem todas as leis dietéticas que os judeus estavam acostumados a guardarem. Então, com essas exigências, houve um grande tumulto nas igrejas que foram abertas, e o apóstolo Paulo, então, veio a Jerusalém exatamente para resolver essa questão, pedir ajuda dos apóstolos para resolver essa questão, porque aqueles que foram para lá saíram de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Então veja que depois de discutido esse problema, a ideia, então, a solução a que chegaram, disseram que não se deveria, então, perturbar os irmãos, os gentios que se converteram com essas exigências. E nós vamos ver que algumas coisas foram exigidas, como, por exemplo, não comer carne sufocada, não comer sangue, É uma das exigências para toda a igreja que continua valendo até hoje. E a não prática de qualquer tipo de prostituição, de homossexualismo, de sexo fora do casamento. Então o apóstolo Paulo chama esse tipo de evangelho de um outro evangelho, Um evangelho que quer se justificar através da guarda da lei. Então a decisão do concílio, da reunião dos apóstolos, foi uma carta então que foi enviada às igrejas, e ela continha então o que era proibido, o que deveria ser conservado, proibido para todos. Então Atos 15, 19 diz: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus,
mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então esta foi a determinação, a decisão do primeiro concílio, da primeira convenção da igreja. Verdade prática, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Então o cristianismo é, vamos dizer assim, uma amizade íntima, uma comunhão íntima entre Jesus Cristo e aquele que se converte a Jesus Cristo. É um relacionamento íntimo. Veja bem, o Espírito Santo mora em nós, então Deus mesmo mora em nós. Conhece tudo sobre nós, sabe nossas intenções, desejos, tudo. Conhece profundamente a cada um de nós e conhece os nossos defeitos, nossos pecados, nossos erros, né? E até mesmo o que nós queremos fazer ou desejamos. Tudo Ele conhece, tudo Ele sabe. Então não há como escondermos-nos de Deus. Então, o que Ele deseja é uma íntima comunhão. Então, Jesus Cristo é o nosso Salvador. E nós devemos manter essa íntima comunhão em oração. Devemos ouvir Deus falar conosco. Nós falamos com Deus, mas devemos também ouvir Deus falando conosco. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Não é só nós que falamos, Deus fala conosco. Então nós temos um Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, está presente conosco todo o tempo, através do Espírito Santo. Temos um Pai cheio de amor e de misericórdia, que sempre está cuidando de nós, que sempre está demonstrando a nós o seu amor, a sua misericórdia, sempre demonstrando a nós que um Pai que sempre está conosco, sempre nos amando, sempre nos abençoando. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 2, de 1 a 9, e também o versículo 14. Vamos ler. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então vemos aí que alguns judeus saíram de Jerusalém, aqueles que tinham se convertido a Cristo, e disseram para os irmãos novos convertidos, gentios, né? Eram gregos, disseram que eles deveriam então se circuncidarem, deveriam guardar as leis dietéticas, guardar as leis de Moisés, ou seja, as leis de Deus, né? Dadas a Moisés.
e ainda disseram que só seriam salvos se fizessem isso. Então causaram um alvoroço, né? E aí Paulo, sabendo disso, ele junto com Barnabé e Tito, né? Aí foram a Jerusalém. Então participou a eles as bênçãos de Deus sobre os gentios, né? E agora ele então está dizendo a eles o que estava ocorrendo. Alguns dos irmãos que eram da igreja de Jerusalém estiveram lá, causaram então um grande tumulto, exigindo que guardasse a lei. Paulo explica o tipo de evangelho que ele estava pregando, o evangelho da graça de Deus, que não tem nenhum mérito do ser humano, ninguém é salvo porque fez alguma coisa ou porque guardou algum tipo de lei, ninguém é salvo pelas obras, né? Salvos pela graça de Deus mediante a fé, ouvir o evangelho e crer. Pronto, né? Vai haver o arrependimento de pecados, a salvação. O Espírito Santo vem morar imediatamente naquele, então, que ouve o evangelho e crê. E os irmãos entenderam claramente que Pedro, né, foi usado para abrir a porta do evangelho, tanto aos judeus no dia de Pentecostes, quanto também foi usado para abrir a porta aos gentios, pregando na casa de Cornélio. Então o evangelho foi aberto a todos os povos, tanto judeus quanto gentios. E Jesus deu o ministério, então, para os judeus para pregarem aos judeus. E Paulo recebeu o ministério de Jesus Cristo para pregar aos gentios. E isso ficou, então, bem claro para todos eles. E eles concordaram, então, com Paulo para que não houvesse mais nenhum tipo de perturbação. A introdução da lição diz: a igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas do campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. E esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição, veremos que Gálatas capítulo 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre judaísmo e cristianismo. E os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. É evidente que nós seguimos, né, uma religião que é judaico-cristã. Muita coisa vem do judaísmo porque a lei foi dada aos judeus, né, a descendência de Abraão, e muita coisa que existe na lei de Deus continua valendo para nós. São coisas, né, morais, né, os 10 mandamentos. Então, por exemplo, todos os 10 mandamentos nunca deixaram de serem seguidos e nem nunca vão deixar de serem seguidos. São coisas que nós temos que olhar, prestar atenção, o que significam essas coisas, né? E devemos colocar em prática na nossa vida cristã. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, então ali estão contidos os mandamentos da igreja. E eles estão em pleno acordo com muita coisa que está na lei, né? Todos os 10 mandamentos estão ali e muito mais coisas que são importantíssimas para nós e que nós temos que seguir, que obedecer. Veja que a salvação veio através, então, de um judeu, Jesus Cristo, né? Numa comunidade judaica nasceu o cristianismo em Jerusalém, com apenas judeus no seu início. Veja só a importância, então, de nós termos aí os judeus como pessoas importantíssimas para a fé cristã, os ensinos de Deus para os judeus como muito importantes para nós. Evidentemente, né, como está escrito em Isaías, como Paulo confirmou, aí, quanto à salvação, hoje dificilmente se acha um judeu salvo. Agora, eles têm uma religião, o judaísmo. Não quer dizer que são salvos. Você não vai lá em Jerusalém dizer se todo esse povo aqui é um povo salvo. Não, são descendentes de Abraão, mas não vivem de acordo com o Evangelho.
Sem Jesus Cristo, sem crer em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, não há salvação. E eles não acreditam de maneira alguma que Jesus seja o Messias. Não acreditam mesmo, tá? E até brigam se alguém quiser convencê-los disso. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele dá então orientações sobre os limites. Podemos então ter muita coisa em comum com os judeus, porque eles têm a palavra de Deus escrita e nós seguimos essa palavra. Agora, existem limites e esses limites não podem ser ultrapassados. Então, vemos hoje muitas denominações que se dizem evangélicas e que passaram do ponto, né? Adotaram algumas coisas que atrapalham a comunhão com Deus, algumas exigências absurdas quanto ao verdadeiro e legítimo evangelho. Algumas práticas, né, que não são do cristianismo, são do judaísmo, que não devem ser adotadas na verdadeira igreja cristã. Tópico 1. Prevenindo-se contra a tendência judaizante. Subtópico 1. Subindo outra vez a Jerusalém. Gálatas 2, 1 e 2. 14 anos depois de sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Esta segunda visita foi por revelação, versículo 2, Atos 11, 27 a 30, não sendo uma convocação pelos apóstolos para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com a sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15. Infere-se que a epístola aos Gálatas foi escrita antes do referido concílio, pois não há menção dele na carta, visto que o concílio tratou do mesmo assunto, Atos 15, 5 e 6. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que essa visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. Então temos que tomar cuidado aí para não confundir as duas viagens, né? A primeira viagem, Paulo ainda era considerado um novo convertido. Barnabé tinha ido até Tarso para buscar Paulo, levou para Antioquia, né? Então vemos que Paulo tinha ido primeiro, ele teve um encontro com Jesus na estrada para Damasco, né? Ali ele começou a pregar o evangelho. Dali de Damasco ele foi para o Monte Horebe, na Arábia. Foi buscar o quê? Falar com Jesus. O que que Paulo pensou? Bom, se no Monte Horebe Deus falou com Moisés, eu vou para o Monte Horebe e também vou falar com Jesus. Então, realmente, cremos que ele teve um encontro com Jesus ali. Tanto é que quando ele vai ensinar sobre a Santa Ceia, ele diz: o que eu vou falar aqui eu não recebi de homem algum, eu recebi diretamente de Jesus, né? Então, ele vai falar sobre a Santa Ceia. Então, cremos que ele teve revelações ali. Ali, ele volta, então, para Damasco. Dali, então, ele vai para Jerusalém. Veja bem que Barnabé é um grande homem de Deus que vai discipular Paulo, vai ajudar muito Paulo no início da sua fé. Então, veja que Barnabé busca o apóstolo Paulo em Tarso, a cidade onde ele nasceu. Ele foi para lá. E Barnabé, então, o leva para Antioquia. Ali, então, tem uma reunião da igreja, né? Ali existe uma comunhão entre os irmãos. E Paulo já tinha uma compreensão muito grande do evangelho, devido a já ter uma base, né, de estudos junto a Gamaliel, e ter tido um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então ele passou a estudar e entender claramente as Escrituras. Então ele já foi usado por Deus ali para ensinar junto com Barnabé. E como havia muitos irmãos necessitados em Jerusalém, Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para ajudar os irmãos, porque houve uma revelação de Deus através do profeta Ágabo, de que haveria uma grande fome por toda a Judéia, e realmente estava acontecendo.
Então os irmãos foram para Jerusalém exatamente para ajudar. Foram escolhidos então Barnabé e Paulo para levarem essa ajuda. Veja que o profeta Ágabo é um profeta da igreja, é um ministério, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então a igreja tem o quê? Ministérios, homens dados por Jesus Cristo à igreja. Então tem apóstolo, tem profeta, olha aí, Ágabo era um profeta, Paulo, um apóstolo, Barnabé, um apóstolo. Veja bem, então tem evangelista, veja aí, por exemplo, Filipe era o evangelista, Timóteo era o evangelista, né? Tem pastor e tem mestre. Veja que na reunião da igreja de Antioquia estavam jejuando e orando e ali haviam mestres, além de profetas. Então, os ministérios da igreja são homens dados por Jesus Cristo à igreja. E o Espírito Santo capacita esses homens com dons do Espírito Santo, que confirmam esse ministério. Agora, 14 anos então já haviam se passado desde que Paulo se converteu, lá na estrada de Damasco. Então veja que ele foi por causa de uma revelação dada por Deus ao profeta Ágabo. E ele disse que haveria uma grande fome então na Judéia. Então Paulo foi para lá levando ajuda. Então não confunda essa ida com aquela outra ida depois, quando acontece a reunião da igreja, o concílio da igreja, em Atos capítulo 15. Subtópico 2, objetivo da reunião. É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio nem um sínodo. É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, versículo 2, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, Atos 11, 27 a 30. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos, versículos 1 e 2. Ele tinha convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então veja que esta visita de Paulo é uma visita extraoficial, né? Não é uma visita como aquela de Atos capítulo 15, quando houve ali uma convocação de toda a igreja, dos líderes, né, para discutirem problemas que estavam acontecendo na igreja. Aqui não. Aqui Paulo está falando então que ele já esteve em Jerusalém assim que ele se converteu. Depois ele foi para Tarso, Barnabé buscou, levou ele para Antioquia. Antioquia, então, Barnabé e Paulo, né, e foram a Jerusalém para levar donativos, porque receberam a revelação de Deus através do profeta Ágabo, de que havia ali, então, uma grande fome. Então, Paulo, aproveitando a sua ida a Jerusalém, então teve um encontro, né, ali com Pedro, e ele expôs, então, o tipo de evangelho que ele estava pregando, o evangelho da graça de Deus, e explicou o que estava acontecendo, quantas almas estavam sendo salvas, quantos sinais, prodígios, maravilhas Deus tinha operado. Paulo, então, explicou o que estava pregando já há 14 anos, um evangelho da graça de Deus. Ele tinha compreendido que esse evangelho era um evangelho que não exigia guarda da lei para que alguém fosse salvo, né? Então, ainda não tinha Paulo e Barnabé sido enviados para fazerem a primeira viagem missionária. Esse aí deve ser o entendimento dessa viagem aí. É antes da viagem missionária de Paulo e Barnabé, antes deles serem convocados pelo Espírito Santo para fazer a obra missionária. Então pode haver alguma confusão, porque o texto áureo é referente a Atos 15. Aí foi o concílio da igreja. Já a leitura bíblica já não é em Atos 15, já é a visita anterior do apóstolo Paulo a Jerusalém. Então aqui, de acordo com a leitura bíblica, de acordo então com o que está escrito em Gálatas, né, estamos comentando a visita do apóstolo Paulo a Jerusalém para levar donativos, levar ajuda para
aqueles que estavam passando necessidade devido a uma grande fome que houve nessa região, que foi profetizada, né, foi dada a mensagem diretamente de Deus para o profeta Ágabo. Então os irmãos que estavam congregando na igreja de Antioquia, que Paulo e Barnabé congregavam ali, eles saíram dali e foram para Jerusalém, levando então ajuda aos necessitados. Subtópico 3, Tito e a circuncisão, versículo 5. Barnabé era judeu, Atos 4:36. E seu nome aparece 3 vezes neste capítulo, versículos 1, 9 e 13. Sua presença na reunião em Jerusalém não seria um problema. Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia, Atos 16:3. No entanto, nessa reunião em Jerusalém, onde expôs o evangelho que pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora, versículo 5. Isso por 2 razões. Tito era grego e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então veja bem, o mesmo Paulo que circuncidou Timóteo, porque Timóteo era descendente de judeu, sua mãe, né, era judia. Então ele pôde circuncidar Timóteo porque, sendo circuncidado, ele tinha penetração entre judeus e também, porque tinha pai grego, tinha penetração entre os gregos, entre os gentios, né? Seria muito mais fácil para ele dirigir uma igreja, né? Fazer um trabalho evangelístico. Então, Paulo circuncidou. Já Tito, veja bem, Tito foi com Paulo e Barnabé para Jerusalém. Já Tito, veja bem, ele era grego. Então, Paulo não o circuncidou, porque senão Paulo estaria dizendo que todos os gentios tinham que ser circuncidados para serem salvos. Então, ele não cedeu, ele levou Tito junto com ele e Barnabé para Jerusalém e não o circuncidou. Os irmãos lá queriam, né, os judaizantes queriam que ele circuncidasse Tito a todo custo. E Paulo não cedeu, não o circuncidou, mostrando que não era necessário nenhum gentio ser circuncidado para ser salvo, para ser reconhecido pela igreja como cristão também. Então, veja bem, ele está mostrando para também Pedro, que Pedro entrou na casa de Cornélio, um gentil, pregou, eles se converteram, e nenhum deles foi circuncidado, foram batizados com o Espírito Santo sem nenhum tipo de circuncisão. Então Paulo está repreendendo Pedro por causa disso. Pedro, você já viu isso, você sabe disso, né? Está exigindo que Pedro levasse em conta que ninguém na casa de Cornélio foi circuncidado, mesmo assim foram batizados com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo. E o próprio Pedro, junto com aqueles irmãos judeus que foram com ele, batizaram todos aqueles nas águas também, confirmando a salvação deles, sem circuncisão, sem guarda de lei. Então Pedro já sabia claramente que não era necessário nada disso. Então Paulo repreendeu sobre isso na reunião, porque ele viu que Pedro estava se chegando para o lado dos judeus e já querendo concordar com os judaizantes. Então Paulo repreende diante de todos. Já pensou se fosse hoje em dia? Seria um missionário, né? Considerado, Paulo era considerado missionário, ninguém em Jerusalém nem queria reconhecer o seu apostolado. Imagine, repreender o principal apóstolo, o principal líder da igreja, né, considerado por todos. Vemos aí que parece que Tiago, irmão de Jesus, assumiu a liderança da igreja, né, mas
Pedro era considerado por todos o principal apóstolo. Veja bem. E Paulo repreendeu na frente de todos. Não é para qualquer um, não. Tem que ser homem de Deus mesmo. E às vezes é exigido isso, que o homem seja realmente o homem e homem de Deus. Tópico 2. A tendência judaizante no início da igreja. Subtópico 1. O espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. E isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1,6. O verbo grego metatissime, deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que o apóstolo emprega nessa passagem, era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Veja que coisa terrível, o efeito, então, de um falso ensino sobre os novos convertidos. Olha que coisa terrível. Aqueles irmãos que vieram de Jerusalém e se intrometeram no meio da igreja na Galácia e ensinaram os irmãos que tinham que guardar a lei. E não é que eles obedeceram? Veja só, Paulo diz que aquele que quer guardar a lei está desviado do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, está perdendo a salvação. Paulo diz: da graça tendes caído. Então Paulo diz que outro evangelho foi pregado para eles, um evangelho que exige guarda da lei, que não é o legítimo evangelho. Paulo levou um mau susto, ficou espantado, que foi rápido demais a mudança deles. Veja que eles receberam um falso ensino muito rapidamente, com muita facilidade. Se nós olharmos para as igrejas do Apocalipse, que são essas igrejas da Ásia, onde Paulo abriu, Jesus fez as sérias advertências a elas. Nenhuma delas existe mais hoje, exatamente por causa disso. Impressionante como as pessoas acreditam em heresias e passam rapidamente a seguir as heresias. E nós estamos vendo isso dentro da igreja hoje. A igreja está deixando de ser pentecostal rapidamente. Por causa de quê? Por causa de introdução de falsos ensinos, de heresias no meio da igreja. Principalmente vindos de onde? Desses cursos teológicos, onde professores são principalmente calvinistas. Subtópico 2. Quem eram os judaizantes? Versículo 4. O termo judaizante vem do verbo grego iudezo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, que é aqui em Gálatas 2,14. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos, versículo 4. São reconhecidos no capítulo anterior, Gálatas 1,7, como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Atos 15, 24. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados de judaizantes. Esses judeus convertidos ao Senhor Jesus ensinavam que os gentios deveriam observar a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, 1. Então vejam que eram judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo. Veja só, estavam frequentando, as reuniões da igreja em Jerusalém com os apóstolos. Mas eles foram para a Ásia e diziam para os irmãos que eles só seriam salvos se guardassem a lei. Aí perguntavam para eles: mas vocês vieram de onde? Nós viemos de Jerusalém. Quem é que enviou vocês? Os apóstolos. Olha só, com mentiras, dizendo que foram enviados. Lá em Atos 15, primeiro concílio da igreja,
Tiago vai dizer claramente, reconhecer publicamente, não enviamos esses irmãos. Então, esses irmãos eram mentirosos, enganadores e fizeram exigências que a igreja não tinha essas exigências para os gentios, não obrigavam ninguém a guardar a lei. E isso foi decidido e foi escrito numa carta e enviado a todos depois para corrigir esse erro terrível. Paulo chama esses então de falsos irmãos, ou seja, mentirosos, conduzidos, enviados, inspirados por Satanás. Veja só que tiveram ainda êxito com a igreja da Galácia. Veja só, os irmãos se desviaram rapidamente, porque ouviram e receberam e adotaram rapidamente. Veja só, está acontecendo com muita gente na igreja hoje. Muitos irmãos estão deixando de ser pentecostais hoje. É uma realidade enfrentada pela igreja hoje. Nós vamos estudar mais detalhadamente durante o trimestre sobre isso que está acontecendo, quanto a essa parte aí, falando claramente dentro dessa lição, porque essa lição fala mais sobre os judaizantes, sobre aqueles que querem obrigar as pessoas a seguirem um tipo de lei para serem salvos. Mas o que mais acontece dentro da igreja evangélica hoje, principalmente na Assembleia de Deus, é o calvinismo que está assolando a igreja, destruindo a doutrina pentecostal. Subtópico 3, o clima de tensão, versículos 3 a 5. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes. Os outros apóstolos deveriam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Os judaizantes, chamados de falsos irmãos, conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Versículo 4. Eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam até entrar em reuniões apostólicas. Então veja que Paulo, conversando com Pedro, Tiago e João, então chegaram com um acordo e realmente eles estavam sendo chamados por Jesus Cristo para pregar aos judeus. E o apóstolo Paulo e Barnabé estavam sendo chamados por Deus para pregarem aos gentios. Estava tudo bem, mas veja que esses falsos irmãos entraram na reunião. Veja bem, eles tinham total liberdade. Eles se comportavam como se fossem enviados pelos apóstolos. E Paulo viu que realmente eles tinham muita facilidade em entrar na presença dos apóstolos. E também lá nas igrejas, eles tiveram muita facilidade em entrarem, verem ali a liberdade que os gentios tinham em Jesus Cristo, e começaram a olhar e viram, olha, eles não se comportam como os judeus cristãos de Jerusalém. Então vamos exigir que eles também guardem a lei. E vamos dizer que só são salvos aqueles que guardam a lei. Veja só, eles fizeram uma interpretação totalmente errônea do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque em Jerusalém a igreja começou com os judeus. Todos os judeus eram circuncidados, guardavam as leis dietéticas do judaísmo lá. Então, eles disseram, olha, se lá todos são circuncidados e guardam as leis dietéticas, então nós podemos sair ensinando isso aí para todos. Então eles não tiveram conhecimento real do Evangelho, não entenderam realmente o Evangelho, não entenderam a liberdade do Evangelho. Eles pensavam então que era por causa de cumprir a lei que os apóstolos, os judeus em Jerusalém, estavam sendo abençoados, estavam sendo salvos por Jesus Cristo. Então veja, por causa de uma falsa interpretação que não foi buscada nos apóstolos, não foi perguntada aos apóstolos, não tiveram
ali a ideia, né, de consultar os apóstolos a respeito disso, e saíram então ensinando como eles entendiam, completamente diferente da realidade do Evangelho. Paulo chega a dizer que aqueles que seguem esse tipo de evangelho, que tem que guardar a lei, né, por exemplo, guarda do sábado, como os adventistas, né, e outras denominações que têm algumas exigências aí, que para serem salvos precisam cumprir esse tipo de exigências. Então, são falsos irmãos, e Paulo chega a dizer que eles são anátemas, ou seja, são amaldiçoados por Deus, porque estão impedindo o verdadeiro evangelho de alcançar as vidas. E ainda fazem muitos irmãos que já alcançaram a salvação perderem a salvação. Veja só, desviam as pessoas com seus falsos ensinos. Tópico 3. A tendência judaizante hoje. Subtópico 1. O mesmo evangelho, versículos 7 a 9. O evangelho é um só, não há dois. O evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente de evangelho da circuncisão e da incircuncisão, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Ambos receberam uma incumbência da parte de Deus, mas com audiências diferentes. O compromisso de Paulo era com os gentios. Ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios, 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1,11, para pregar aos não-judeus, Romanos 11,13. O de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. Pedro foi chamado, então, para abrir as portas do Evangelho. Jesus havia dito para ele, né, que estava dando para ele as chaves, ou seja, a abertura do Evangelho. Tanto aos judeus, ele pregou o quê? No dia de Pentecostes, né? Ali quase 3.000 pessoas se converteram. Então ele foi usado por Deus para abrir a porta do Evangelho aos judeus. Na casa de Cornélio, Pedro foi usado para abrir a porta do Evangelho aos gentios. Cornélio era centurião do exército romano, e ali ele chamou seus amigos, seus familiares, né? Pedro pregou, eles se converteram, foram batizados com o Espírito Santo. Veja só, então Pedro foi usado para abrir a porta do Evangelho, tanto a judeus quanto a gentios. Só que Jesus chama Paulo exclusivamente para pregar aos gentios, e Pedro entende então que ele deveria então pregar mais exclusivamente aos judeus. E isso acontecia, normalmente estava acontecendo. O Evangelho é pregado da mesma forma. Salvação através de ouvir a pregação do Evangelho a respeito do sacrifício de Jesus Cristo, né? Vida, morte, ressurreição de Jesus. E qualquer um que cresce era salvo. Então, pela graça de Deus. Graça de Deus, o que é? Jesus Cristo. É uma pessoa, a graça de Deus. Jesus executando o plano de salvação, né? Vivendo na terra como homem, morrendo em nosso lugar na cruz e ressuscitando. Isso é a graça de Deus. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Não é através de obra nenhuma, não é através de guardar sábado, nem circuncisão, nenhum tipo de lei, nem guardar e nem fazer nada, dar esmola, nada disso. Ninguém é salvo pelas obras. Então é salvo pela graça, por Jesus Cristo. Ele que fez tudo para nos salvar, e nós só temos que crer nisso. Então é mediante a fé. Cremos, somos salvos. Então esse é o evangelho que Pedro pregava, é o evangelho que Paulo pregava. Agora, a penetração do evangelho era mais fácil, então, para Pedro pregar para os judeus. E era mais fácil para Paulo pregar aos gentios. Veja, Jesus chama uma pessoa ignorante, ou seja, não tinha formação acadêmica nenhuma, que é Pedro, para pregar para judeus que eram muito conhecedores da palavra de Deus, conheciam muito teologia. Ou seja, Jesus chama o ignorante para pregar aos entendidos, né? E chama Paulo, um homem muito estudado, muito inteligente, com formação acadêmica, né? Se formou aos pés de Gamaliel, um grande mestre do judaísmo, para pregar a quem? Aos ignorantes, que não conheciam nada a respeito da palavra de Deus.
Olha só como é que Jesus faz, que coisa impressionante, né? Um ignorante para pregar aos sábios entendidos, um entendido sábio para pregar aos ignorantes. Olha só que coisa fantástica. Subtópico 2, o perigo da doutrina judaizante. Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne do evangelho, pois colocavam a lei como complemento da obra que Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho, por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou, Gálatas 1, 8 e 9. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Veja aí, quem venceu essa luta? Veja só, entre os judeus, o que aconteceu depois que morreram os apóstolos? Quem venceu a luta foram os judaizantes. Por isso que os judeus hoje estão aí, sem conhecer Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Eles têm uma religião, o judaísmo, mas não aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. São raríssimos os judeus que se convertem. Veja só, por causa de quê? Exatamente por isso. Depois que morreram os apóstolos, esses judaizantes começaram a ter eminência, né? Começaram a ter importância na igreja, foram crescendo em importância dentro da igreja e foram trazendo os seus falsos ensinos, então, fazendo com que as pessoas achassem que pela guarda da lei é que seriam salvos. E eles venceram, porque os judeus estão até hoje todos confundidos, né? Pensam que é pela guarda da lei que vão ser salvos. Então esse falso ensino aí desses falsos irmãos foram então detectados por Paulo, que levou isso ao conhecimento dos apóstolos, né? Paulo e Barnabé levaram o Tito também junto com eles. Então se reuniram aí principalmente então com Pedro, Tiago e João. E os irmãos, os apóstolos, então ficaram preocupadíssimos, porque esse tipo de ensino poderia minar toda a igreja, poderia estragar todo o trabalho evangelístico que foi feito, tanto por Pedro, pelos apóstolos em Jerusalém, quanto por Paulo, Barnabé, em toda aquela região da Ásia. Eles ainda não tinham feito a primeira viagem missionária, mas iriam logo em seguida fazer essa viagem. Veja que os primeiros convertidos já estavam então se desviando da fé devido a esses falsos irmãos que haviam se introduzido no meio daqueles que estavam se convertendo por toda parte. Se eles continuassem assim, iam transformar o cristianismo numa seita judaica, né? No judaísmo, na verdade. E é o que aconteceu. Hoje nós vemos que realmente é isso que aconteceu com os judeus. Se tornaram então judaizantes e acabaram o quê? Deixando totalmente o evangelho, a crença em Jesus Cristo, e se tornaram apenas o quê? Uma seita que não tem nenhum conhecimento a respeito do Messias que já veio, e para eles Jesus nunca veio, o Salvador nunca veio, o Messias nunca veio. Então Paulo os amaldiçoa devido a isso, né? E nós temos que aprender a tomarmos muito cuidado com esse tipo de evangelho, a não queremos nos justificarmos a nós mesmos. Toda falsa religião, toda seita tem a mesma coisa em comum, a autojustificação. Veja lá, por exemplo, catolicismo romano. Então as pessoas querem se auto-justificar porque dão esmolas, né? Ajudam as pessoas, principalmente, né? Esse fim de ano assim, eita, mas se tornam tão bonzinhos, né? Querem se auto-justificarem, dando esmolas, presentes, ajudando as pessoas. Olha aí o espiritismo, mesma coisa, boas obras, né? Vão aí se tornando mais perfeitos, né? Para eles a cada encarnação, reencarnação. Então, penso que é se aperfeiçoando, fazendo obras de caridade, de amor, é que vão ser salvos. Olha lá, mesma coisa, as religiões hinduístas, né? Budismo,
Islamismo, olha lá o islamismo, mesma coisa. Exige que dê esmolas, que ajude as pessoas, né? Que ajude os irmãos, empreste dinheiro sem juro aos irmãos e tal. Tudo baseado na mesma doutrina satânica, justificação pelas obras. Toda tentativa de autojustificação é considerada obra morta. Qualquer coisa que a pessoa faça com o objetivo de conquistar a salvação através disso é o que? Obra morta. É pecado. Estejamos então atentos ao Espírito Santo, às orientações do Espírito Santo, e não nos deixemos convencer por essas falsas pessoas, por esses falsos ensinos. Subtópico 3. As práticas judaizantes atuais. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do kashrut, termo hebraico para as leis dietéticas do judaísmo, a liturgia da sinagoga, o uso do shofar, trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, o manto ou chale usado para oração, e o uso do kippah, o solidel que os judeus religiosos usam sobre a cabeça. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e tem amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. 1 Coríntios 7, 18a. Ou seja, na conversão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Letra B, os não-judeus. Da mesma forma, é alguém chamado estando circuncidado, não se circuncide. 1 Coríntios 7, 18b. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7, 20. Então, algumas igrejas têm hoje uma prática judaica. Então, principalmente nós conhecemos uma igreja que se destaca muito, tem programa na televisão, engana muito o crente, infelizmente, principalmente através da arqueologia, tem alguém famoso, Então, é o adventismo do sétimo dia, o sabatismo, a guarda do sábado. Muitas denominações, não é só o adventismo, outras também exigem a guarda do sábado. Alguns exigem também a guarda aí de alimentos, não comerem certos tipos de alimentos. Então, aí a lei dietética dos judeus também são pessoas que exigem esse tipo de coisa. Também nós vemos muitos aí na prática de uso de objetos, de culto. Aí, então tem aquele chifre lá que eles tocam, ali faz aquela buzina. Alguns acham que tem que usar aquele chale, nas costas aí, para poderem ser usados por Deus, para serem salvos. Outros acham que tem que usar aquele chapeuzinho lá do judeu, Então veja só, são pessoas sem noção do que estão fazendo. Acham que isso é necessário, é importante, Veja até o uso do óleo, do azeite na oração para a cura dos enfermos, que foi ensinado por Tiago, uma coisa mais assim própria para o judaísmo, para os judeus cristãos da sua época. Jesus não usava óleo para ungir enfermo, Pedro não usava, Paulo não usava, Então tem gente que acha que tem que usar, senão vai ter cura. Não tem nada a ver, gente. Jesus não usava, Paulo não usava, Pedro não usava, lá Filipe não usava, Estevão não usava. Então são coisas que a pessoa fica preso ali naquilo ali e é um tipo de religiosidade. A pessoa acha que só funciona se tiver aquilo. E nós temos aí várias religiões desse jeito, Nós vemos aí nos vídeos dessas igrejas, até em estádios cheios de gente, aí vem aquelas bacionas de óleo, de azeite, Tem gente vendendo aí óleo, vendendo azeite, dizendo que é lá de Israel, Tem gente que acredita que vai ser curado só se for com aquele óleo. Mas o ensino é a oração da fé que cura o doente, não é óleo que cura o doente.
E assim são várias coisas, olha só, coisas, objetos usados aí como se fosse um talismã, né? Como se fosse mágica. Então, esquece isso. Olha, eu sou usado para curar milhares de pessoas. Tem mês aí que mais de 1000 pessoas foram curadas. Eu não uso óleo nenhum, não uso chale nenhum, não uso chapéuzinho de judeu, não uso nada disso, bandeira de Israel, não guardo sábado, não tenho problema com o negócio de alimentação, guardar isso não pode, isso pode. Não tem isso, esquece isso. Agora existem aqueles que são judeus, descendentes de judeus, legítimos judeus. Então, eles seguiram as tradições judaicas. Era preciso circuncidar? Não, não era preciso. É preciso guardar sábado? Não, não é preciso. Mas alguns judeus que são cristãos, que se converteram, fazem essas coisas seguindo as tradições, talvez pela penetração, né, do evangelho que eles pregam aos seus parentes, eles façam isso para serem aceitos, serem recebidos. Então, algumas coisas ele vai fazer ou falar que as pessoas que são gentios, né, não vão compreender. Isso é evidente. Um judeu muitas vezes se comporta como judeu, tem costumes como judeus, né, e tem um tipo de ensino que é para um judeu, e muitas vezes quando fala as pessoas interpretam completamente diferente. Então temos que tomar cuidado, porque existem judeus cristãos que se converteram realmente a Jesus Cristo. Já nós, então, que não somos descendentes de judeus, devemos, então, tomar cuidado para que nós não possamos cair no erro de acharmos que temos que usar isso aí, ou temos que guardar o sábado para sermos salvos. Então, tomemos cuidado com isso. Vamos, então, à conclusão da lição. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre especificidade de cada grupo dada por Paulo já apontava o engano desses legalistas sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo desses mais de 20 séculos de história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Mateus 9,16. Então vemos que essa reunião, né, de Paulo com Pedro, Tiago, João, ali Barnabé, Tito, então essa reunião ali terminou com os apóstolos dando total apoio então a Paulo, a Barnabé, a Tito. E os judaizantes, então, perderam a oportunidade de se tornarem, né, ali líderes, de serem reconhecidos, pregando o legítimo evangelho. Na verdade, estavam pregando outro evangelho, estavam se comportando como falsos irmãos, estavam mentindo, dizendo que tinham autoridade dos apóstolos e não tinham. Então, vemos que o verdadeiro cristianismo floresceu, né, e o falso cristianismo, desses irmãos judaizantes aí, acabou derrotando a igreja em Jerusalém, que depois da morte dos apóstolos foram se desviando pouco a pouco e acabaram acreditando na salvação através do cumprimento da lei, e hoje estão aí, 99% deles todos uma religião judaica, sem crerem que Jesus Cristo já veio, morreu por nós para nos salvar. Mas a promessa para eles, tanto Isaías fala sobre isso, como Paulo diz que o remanescente será salvo. Então, no final da grande tribulação, Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, mostra para eles as mãos, o peito, os pés, e diz: olha o que vocês me fizeram. Então, eles vão se converter, esses que estiverem lá no final da grande tribulação. E Jesus governará sobre o mundo inteiro, e ele será o povo mais importante dessa época, que será, então, 1000 anos Jesus governando sobre a terra. Vamos orar agora. Se você, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora.
Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar? Receba a salvação, receba o Espírito Santo, receba a sua cura em nome de Jesus. Pai, toca, Senhor, nessas vidas, recebe por filhos aqueles que agora creem no Teu Evangelho e que agora estão recebendo, então, o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Estão se arrependendo, pedindo perdão agora. Toca, Senhor, deles. Recebe, Senhor, por filhos, concede a eles o Espírito Santo. Você recebeu a revelação do Espírito Santo, recebeu a revelação da salvação, recebeu a luz, a iluminação. Jesus Cristo agora te salva. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Você que está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade vai saindo agora. Solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei para que o YouTube divulgue mais esse vídeo. Faça um comentário aí nos comentários. Né? Se inscreva no nosso canal aí, gratuito. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone que é meu WhatsApp, 99991520454. Tudo gratuito. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja e não sou aposentado, estou desempregado há 8 anos e meio. Então, se você quiser nos ajudar, R$5, R$10, R$20, tanto que você puder nos ajudar, nos ajude e envie então nessas contas aí. Está aí a Caixa Econômica, está aí o Bradesco, está aqui o Banco Brasil. O Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix. E você vê meu Pix aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Deus abençoe a todos os irmãos. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.